Coronel Nixon, falando em segurança. Falando em segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo SETSEG. As melhores soluções em segurança. O Coronel Nixon já está aqui, como eu disse. Coronel, obrigado pela presença, mais uma vez. O Coronel quer comandar a mudança aí, viu, Rafael? Eu tentei, não consegui não, mas enfim, o Coronel é que é mais prático. Olha, eu vou até afastar um pouco aqui, porque o assunto, ó, é guerra entre Rússia e Ucrânia, um assunto que está na ordem do dia, já há uma semana de guerra, e a gente vai tratar desse assunto, Coronel. O Coronel vai trazer algumas informações, alguns detalhes sobre este assunto, que é um assunto que inicialmente preocupava só lá o pessoal da região, da Rússia, da Ucrânia, do leste europeu. Hoje preocupa o mundo inteiro, né, Coronel? É verdade. Boa tarde, Boa tarde, Douglas. Coronel. Seja bem-vindo. Boa tarde a você que nos acompanha, que acompanha o nosso quadro Falando de Segurança. Eu agradeço a sua atenção, o seu tempo e a sua audiência. E o assunto de hoje, como você falou, é esse conflito, a invasão da Rússia contra a Ucrânia. Um assunto que já tratado em todos os canais do mundo inteiro. Você já tem falado aqui em várias ocasiões no dia. É um assunto que, pela importância... falando praticamente 24 horas por dia. E a evolução dos fatos, as coisas vão surgindo. Sim, é um fato que interessa a todos nós. Não é um assunto exclusivo lá do leste europeu, desses países desenvolvidos. Não, o impacto é grande no mundo inteiro. O mundo hoje já é totalmente interdependente. Muito ligações aí, a razão da globalização, da tecnologia, das comunicações, dos transportes. Mas principalmente pelas razões que nós vamos apresentar aqui, como nos interessa, principalmente nós aqui do Piauí também, né? Então, antes da gente entrar propriamente no conflito, apresentar aqui, Douglas, uma ideia sobre geopolítica. Nós vamos falar um pouco sobre geopolítica, trazer até chegar na ação tática operacional da batalha. Geopolítica, o que eu quero apresentar aqui é um fundamento bem básico. Aqueles estudantes de relações internacionais, eles têm isso como fundamento básico que nós vamos apresentar aqui, que é a teoria do Hadland, né? Então, é uma teoria criada por Mackinder, criada em 1919, no que ele dizia o seguinte, presta atenção, o planeta aqui, os continentes, né? Ele disse que o planeta tem um continente, que é a Eurásia, e os demais são ilhas. Se você observar, realmente são todos isolados. E esse Eurásia, só fazendo aqui, claro, é uma junção de Europa e Ásia. De Europa e Ásia, exatamente. Então, para ele, o continente asiático, quem controlar Ásia e Europa, a Eurásia controla o mundo, né? E dentro da Eurásia tem o Hadland, esse setor que é aqui marcado, região aqui. Quem controlar o Hadland vai estar controlando a Eurásia. Ou seja, quem controla o Hadland controla a Eurásia, quem controla a Eurásia controla o mundo. E aí, 19 a gente está falando depois da Primeira Guerra. Exatamente, no período ali, após a Primeira Guerra, ele começou a criar esse conceito aí do Hadland. Acho que até baseado mesmo no que ele viu. No que ele viu, então, e com base nas estratégias de guerra, o que vinha a evolução dos conflitos internacionais. Então ele colocou essa questão geopolítica básica, né? Quem vai começar a estudar relações internacionais tem que entender isso aqui. E surgiu depois, Spykman, durante e no final da Segunda Guerra Mundial, ele acrescentou, ele veio com Hadland, que seria o quê? Não basta controlar o Hadland, você tem, porque o país que está aqui dentro não vai ser tão poderoso. Vai sim, porque vai ter acesso a recursos minerais, agricultura, a região aqui, de modo geral. Mas há necessidade de se buscar a saída para o mar. E o mar quente, porque o mar daqui ele é congelado grande parte do ano. Então, a necessidade de sair por esses lados aqui. Coincidência ou não, a Rússia está aqui, né? União Soviética, Rússia, e esses países, China, Índia, Paquistão, Irã, são países que trazem o acesso ao mar, mas todos têm bomba nuclear, né? E mais à frente aqui nós vamos sair, sobrou aqui o Mar do Norte, que nós vamos comentar um pouco mais, seria a única saída aqui
da Rússia estaria aqui para lá. Então, entenda... Lembrando, Coronel, que todos esses países que o senhor citou aí, baseado nas duas teorias, não é à toa que esses países têm arma nuclear. Arma nuclear. Porque sabem exatamente... Coincidência? Sabem exatamente que se não tiver, eles, por outros países maiores como a Rússia, são dominados rapidamente. Exatamente. Então, isso aqui é um fundamento interessante para se entender o conflito atual. Mais uma ideia importante para entender a realidade da Rússia. A Rússia tem 4 imperativos geopolíticos que dão, na verdade, isso é a base da existência da Rússia. Se ele não seguir esses 4 imperativos geopolíticos, a Rússia deixa de existir. Então vamos tentar resumido aqui, vou tentar ser objetivo, né? Mas a Rússia está nessa região, junto com a Ucrânia, nasceram juntas, mesma origem. E você vê aqui, como nós mencionamos, tem essa região aqui da Eurásia, né? A Ásia. Então, desde a Idade Média, ou até mesmo antes, haviam 2 entradas, 2 vias de acesso aqui para essa região, que eles recebiam muitos ataques de inimigos. Dessa região, os mongóis vinham fazer esses ataques, e daqui também vinham os vikings, outros germânicos, faziam ataques contra essa região. Por quê? Porque essa região é uma planície, não há obstáculos, seja de rios de grande envergadura ou de cordilheiras, de elevações. É uma região tranquila, tão difícil de defender, fácil de atacar e ocupar. Então a Rússia identificou esse problema e colocou esses 4 imperativos. Quais são os imperativos? O primeiro, ele viu a necessidade de ocupar o norte e o oeste, da direção do Ural e o Ártico. O que é? Ocupar o norte e o oeste. Ou seja, se quando atacado não ter jeito, recuar, retrair, montar uma base, se reagrupar para contra-atacar. Então foi isso que aconteceu nos anos de 1300 com Ivan III. Aconteceu isso aí. Segundo imperativo, o sul do Cáucaso e o sudeste, que é justamente o sul do Cáucaso, necessidade de ocupar até aqui, buscando apoio no relevo, que aqui esse limite aqui já são elevações. Aí já tem relevo. Aí já tem relevo, tem grandes elevações, já facilita o defender o seu território e também passou a expandir nessa região aqui. Antes era só para cá, passou a expandir nessa direção aqui, né? O segundo imperativo é o expandir para oeste, ou seja, para direção da Europa, o leste europeu. E foi o que fez. Que reside o problema hoje. Exatamente. Então saiu dessa região e passou a expandir na direção da Europa, o leste europeu, né? E por fim, o quarto é manter a ordem. Então veja que o território ficou imenso, né? Além dos vários problemas de fronteira para defender, agora tem que gerir problemas internos. Então, para manter a ordem, passou a necessidade de ter um aparato de segurança interna fortíssimo. Então, a característica hoje, poder militar extremamente forte e autoritário da Rússia, é uma necessidade, é um imperativo geopolítico. Tá certo? Então, vamos... Aí só para a gente informar o nosso telespectador, aquele primeiro mapa mostrado pelo coronel, esse mapa aqui, essa região aqui, ó, toda essa região aqui, aí só pode passar, coronel, é essa aqui, ó. Exatamente. Ampliada, já com o nome de país, ó, China, né, aqui é o Cazaquistão, e aí nós temos Ucrânia, enfim, lá a Índia, enfim, dá para a gente ter uma ideia mais específica desse conflito hoje, e dá para ver também, muita gente fala da China com como se fosse algo distante, não, a China está aqui próximo da Rússia, ó. Exatamente. Ela faz fronteira lá com a Rússia, aqui áreas de influência da Rússia aqui, áreas ó. de influência da Rússia. E a China faz a fronteira aqui, né? Barreira para os mares quentes, isso, né? Irã, Paquistão, Índia, China, né? Vamos seguir aqui. E aí entramos no século XX, né? Século XX, uma realidade. Em 1917 tem a Revolução Russa, né? Em 1921 surge a União Soviética. Então a União Soviética surge e avança completamente nessa região, né? Então ela passa a ocupar essa região e criando várias repúblicas, se tornando aí uma grande potência no cenário internacional. Potência tão grande que passou a surgir aí como a Guerra Fria, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos. Então, nesse período, Primeira e Segunda Guerra, a União Soviética foi cada vez mais se fortalecendo internamente, né? Se preparando, batendo aqueles imperativos geopolíticos para se defender, né? E aí, na Segunda Guerra Mundial, vem aí fim da Segunda, surge a Guerra Fria. E a partir daí, a Rússia avança mais durante a Guerra Fria. Ela passou a influenciar
esses países do leste europeu. Então, Rússia era ali, avançou até o limite e agora já passou a influenciar a Alemanha Oriental, o Muro de Berlim, e todos esses países aqui passaram a se tornar como países satélites. Esses partidos eram partidos que... Esses países, aliás, eram países que, quando a gente se referia a eles, eram países da cortina de ferro. Exatamente. Isso aqui é o que, como está ali, é a cortina de ferro, um termo cunhado pelo líder inglês lá, Churchill, né? Então, prosseguindo, quando em 49 surge a OTAN. E o que é a OTAN? Organização... Tratados Atlântico Norte. Atlântico Norte é isso aqui. Então, liderado pelos Estados Unidos, percebendo o avançar da Rússia e chegando próximo do acesso ao Mar Quente, Mar do Norte, criou-se a OTAN para que os países bloqueassem esse acesso da Rússia, da União Soviética, então, acesso aos mares quentes. Você vê que a União Soviética ela avança, ela divide a Alemanha, fica a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Exato. Ela começa a chegar próxima à Dinamarca, próxima à Áustria, próxima à Itália, próxima à Suíça, próxima à França e não tão longe da Inglaterra. Quer dizer, realmente, naquele momento, era um risco para a Europa e Estados Unidos. Né? Mas o que se queria buscar aqui era barrar o acesso ao Mar Quente, porque com toda essa riqueza, do Hadler, certo? Toda essa riqueza interna, protegido agora, bastava o acesso ao Mar Quente que ele ia controlar o mundo. Navegações aqui, comercial, militar, e então tinha que barrar o objetivo aí da OTAN, da criação da OTAN, foi isso aí. A OTAN foi uma espécie de contrafogo. Contrafogo. Barrar o limite, limitar o crescimento da União Soviética. E aí evoluímos, chegamos em 91, União Soviética entra em crise, chega ao fim da Guerra Fria, e aí evolui, muda a situação, né? Há toda uma quebra. O PIB, quando isso aconteceu, acabou a União Soviética, surgiram essas 15 repúblicas que formavam a União Soviética, se separaram, né? O PIB da União Soviética, da Rússia, caiu cerca de 50%. Você vê a crise econômica que se instalou dentro do país. Um detalhe interessante, o primeiro país a pedir independência foi a Ucrânia. Essa selou mesmo. Foi a primeira, depois que ela pediu independência, isso motivou todos em sequência. Olha a importância da Ucrânia, certo? E aí, depois de toda essa explicação geopolítica, além para você perceber a importância da Ucrânia que está ali, do lado da Rússia, de onde nasceu aquele povo russo, né? A Rússia considera ali praticamente nascido da região da Ucrânia. Então tem também a questão econômica, né? Então a Ucrânia tem um aspecto econômico enorme, um valor econômico enorme, principalmente pela agricultura. Então aqui você vai ter commodities da agricultura, do minério e também da energia. Então da agricultura, soja, milho, trigo. Então a agricultura aqui. Não é à toa que a Ucrânia tem um apelido de celeiro da Europa. Não, é como o Brasil é o celeiro do mundo, a Ucrânia é o celeiro da Europa. Então aí o valor estratégico que é, além de cultural, geopolítico, entra aí a questão econômica. E também o mineral, né? Então tem muitos minérios aqui importantíssimos, como por exemplo minérios utilizados, urânio utilizado para as usinas nucleares, que é a questão de energia. Então na Ucrânia há muitas usinas nucleares, as principais usinas nucleares da Rússia estão aqui dentro da Ucrânia, gerenciadas pela Rússia. E tem também a questão dos oleodutos e gasodutos. A Rússia é grande produtora de petróleo e gás. A Ucrânia consome muito petróleo e gás e, além disso, tem o seu território para os gasodutos e oleodutos passarem e levar esse petróleo e esse gás para a Europa e para outra região do Oriente Médio, onde que seja. Então, principalmente para a Europa, né, que é o cliente principal. Todo o gás, petróleo da Europa, praticamente, quase todo, vem da União Soviética e passa pelo território ucraniano. Então, um território sensível, muito importante para a Rússia. Vamos aqui agora passar para a operação propriamente dita, né? Nós temos aqui um mapa da Ucrânia, dê para entender aí, e aqui a Rússia, né? Então o ataque da Rússia vem nessa direção e está acontecendo em 4 eixos, né? O primeiro eixo, chamado eixo norte,
vem essa direção de Belarus, que é o país aqui, na direção norte, exatamente, ligada à Rússia, e ataca nessa direção aqui de Kiev, né? Capital da Ucrânia. Capital da Ucrânia. Outra direção operacional, eixo leste, é aqui, que vem em direção de Kharkiv, Belgorod e Poltava. Tem essas cidades aqui localizadas na fronteira, né? O terceiro eixo, nós temos aqui a direção operacional, que vem de Donbás, essa cidade aqui, e vai ocupando essa direção aqui, ó. E detalhe que essa região aqui já é uma região que já foi ocupada pela Rússia, né? Já tinha declarado independência. Mesmo assim, avançou. E o quarto eixo, o eixo de sul, direção operacional, Crimeia, já era uma região anexada da Rússia, para essa região de Kherson, né? Essa cidade aí. A gente vê que quase todos, se a gente observar e fica muito claro, quase todos, eles surgem de pontos diferentes, geograficamente, mas é uma única direção, a capital Kiev. Basicamente, né? O que ele quer fazer com essa? Qual o objetivo dessa manobra, Douglas? Primeiro, essas frentes aqui, a sul e sudeste, a frente é fixar o inimigo, forçar todas as tropas da Ucrânia que estão nessa região, fixar aqui. Para quê? Para que ele realize o ataque principal dele, o objetivo principal dele, que é ocupar a capital, Kiev, que é o centro de gravidade político e estratégico do conflito. Kiev. Então ele tem que ocupar Kiev, é um objetivo estratégico dele. É o centro de gravidade político e estratégico, ele tem Kiev. Ele tem também um centro de gravidade operacional tático, que é o quê? Substituir o presidente. Então é um objetivo que ele vai buscar. Então, para conquistar Kiev, ele precisa que essas tropas fixem o inimigo na fronteira, que as tropas não venham e facilitem o ataque. Eu acredito que hoje e amanhã ele deve estar conquistando Kiev, pela rapidez que ele está indo, né? Então, nós temos também aqui que está sendo criado corredores humanitários. Polônia deve estar em breve montando, assim como foi feito aqui em Roraima, recebendo ali os venezuelanos, né? A Operação Acolhida, deve acontecer algo semelhante aqui na Polônia ou até em outros países, né? Então, também nesse ataque aqui, de norte, foi realizado um ataque aeromóvel, usando paraquedistas, justamente para ocupar o aeroporto, barrar essa via de acesso que poderia vir algum reforço, algum contra-ataque da OTAN, o que não aconteceu, e em breve, deve ter um outro ataque aeroterrestre para ocupar Kiev, e eu acredito que em breve vai ser ocupada. Bom, você teve aí um balanço, a gente discutiu até então as questões geopolíticas e tal, mas aqui você viu no quadro hoje, detalhadamente, ponto a ponto, a questão inclusive histórica do surgimento de cada área, das transformações. Foi importante porque agora você tem uma noção exata do porquê tudo isso está acontecendo hoje. Só para finalizar, eu sei que o tempo já está finalizando, um detalhezinho. Para essa operação, a Rússia trouxe 60% de todo o seu efetivo da região, tá certo? E tem uma forte comboio logístico, deslocamento, que eu acredito que em breve será a razão de estudos para não só o campo militar, mas também tecnológico. E os vários impactos, não só econômicos, como nós mencionamos, mas políticos. Ontem o presidente dos Estados Unidos fez uma fala dura, mais impactos econômicos do país. As questões militares, nós estamos vivenciando a verdadeira guerra híbrida, a primeira guerra híbrida do século XXI, verdadeiramente, onde condensa todos os tipos de ações, ataques convencionais, semelhante à Primeira e Segunda Guerra Mundial, a guerra irregular, com táticas, a cibernética, os espaços, tecnologia, vão surgir muitas tecnologias dessa guerra, observe, aguarde, mas temos também, infelizmente, as questões sociais, culturais. Rússia e Ucrânia sempre foram irmãs, jamais serão os mesmos. E as questões sociais, nossos brasileiros, por exemplo, temos que retirar daquela região. Que voltar. Coronel, muito obrigado pela presença, pela aula. Está aí as redes sociais, você encontra o Coronel Nixon nas redes sociais, está o Instagram, você pode mandar inclusive sua mensagem. E na quarta que vem, o Coronel está de volta mais uma vez, falando em segurança. Obrigado, Coronel, foi um prazer. Douglas, muito obrigado, foi meu corrido, tempo. Não, mas foi ótimo, foi boa aula. Aí. Aula de estratégia. Na quarta-feira tem mais Falando em Segurança. Falando em Segurança com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 Horas.
Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Hotsat, novas possibilidades. Piauí Construções. Antes de construir ou reformar, faça aqui o seu orçamento. Grupo 7 Seg. As melhores soluções em segurança.